Bom, vamos falar então sobre os festivais sazonais celtas, druidas, né? A roda do ano. A roda do ano na verdade, o que simbolicamente é um calendário pagão, né? Cultuado principalmente pelos celtas, druidas, na antiguidade, e foi trazido para o nosso tempo junto com a Wicca, né? Então, são festivais que são comemorados no hemisfério sul e no hemisfério norte. No hemisfério sul lá para eles e no hemisfério norte aqui para a gente, né? Então, é um calendário cíclico. Ele não leva em conta apenas o ciclo solar, mas também o ciclo lunar. Então, são 8 ciclos, né? São oito festivais, levando em consideração, né, o movimento da Terra em relação ao Sol, os equinócios e os solstícios. Então, nessa ocasião, a gente vai homenagear a deusa e o deus, na forma presente naquele momento, né? Então, vamos lá. Começando aqui. Então, nós vamos falar sobre o festival de Samhain. Na verdade, a pronúncia é Samhain, né? Escreve, às vezes, eu até falava Samhain, mas não é errado, tá? Eu estava falando errado. É Samhain, né? E Samhain e o Halloween, na verdade, é o mesmo festival, né? É claro, ele acabou sendo adaptado no caso, pelo Halloween, até por conta dessa fase do neopaganismo, da Wicca, que é bem jovem, né? Lá, mais ou menos nos anos 50, que retornou, né? Mas é um festival celta bem antigo, né? Que é o Samhain. Eu já falei tanto tempo errado o Samhain que agora eu tenho que me corrigir. Bem, de qualquer forma, além de ser uma festa, né, que assim, hoje em dia até é comemorado um pouco mais aqui no Brasil também, né? É uma festa de doces, aquela coisa doces ou travessuras, né? Mas por detrás desse folclore tem um significado celta muito importante, né? Que eu acho que é um dos festivais mais importantes, na verdade, né? Então o que seria o ano novo, o ano novo deles, dos celtas, né? E no hemisfério norte, né, que é onde nós estamos, é comemorado dia 31 de outubro, né, no dia 31/10. E no hemisfério sul, ele é comemorado dia 30 de abril ou no dia 1º de maio. Então, assim, no Halloween, né, é usado máscaras, as abóboras, né, que são as lanternas, os contos, né, aquela coisa toda da passagem, até porque tem a ver com a passagem dos mortos, né, mas na verdade na versão Samhain, na verdade é um culto muito importante aos ancestrais, né? Como se fosse o Dia dos Mortos também, né? Então é um culto importante para eles, para os pagões, né? Para o povo pagão. Então é uma noite muito mágica e muito poderosa também, né? Então é porque representa o lamento, né? Da morte do grande Deus, do ancião, simbolicamente falando, né, de certa forma, se for olhar pela ótica da colheita, é aquele momento que morre tudo. Foi extraído o que tinha que ser extraído e naquele momento tudo morre. É o momento que as pessoas elas conseguiram guardar algumas coisas, né? As sementes, os frutos, para poder utilizar durante o inverno, né? Então, não deixa de ser uma morte, a morte do Deus, simbolicamente falando, né? A morte do ancião. Só que ao mesmo tempo, né? É o nascimento da criança, que ainda se encontra no ventre da grande mãe, da grande deusa anciã,
né? Porque é nesse período que tudo fica parado por conta da neve. É um período de muito frio. Aqui no Brasil não neva, mas lá fora neva. Então é um período que é aguardado, né? E é como se fosse a gestação, né, da deusa. Então é nessa fase há promessas de dias melhores, renovações das esperanças. Então é o momento de renovar, né? E outra coisa também, a percepção fica muito mais aguçada. Então, até porque é como se o véu que separa os dois mundos, né? O plano físico e o plano espiritual, ele fica bem mais tênue, né? Então o contato com os mortos fica muito mais fácil, né? Então quem tem aí a percepção fica bem mais aguçada, né? Então é um momento de muitos rituais, né? E os rituais, só são os rituais de finalizações, e aquele que finaliza um ciclo e começa um outro ciclo, né? Finaliza e recomeça, né? Então, a morte e o nascimento. Então, o que precisa renascer, né, vai se preparando para para o novo ciclo, né? As mudanças, as transmutações. E assim se prepara para o inverno, né? E nessa fase do ano, né? Nesse festival principalmente, a montagem dos altares, né? Com bastante fogo, velas, né? O uso de caldeirões, né? Quem pode fazer fogueiras tem quintal, né, ou pode fazer fogueiras, é muito usado nesse período, né, inclusive para facilitar o caminho dos que precisam fazer a passagem para o outro plano, de alguma forma, né. Então, assim, representando também não só os espíritos, mas as situações, né. Então, quem precisa fazer a passagem e ainda está nesse plano, perambulando, eles conseguem ir, né, através do fogo. O fogo também ele abre portais, né? Ele tem muito a ver com a espiritualidade. Então, não só de um modo geral, mas aos antepassados também, né? Então, sempre mentalizando assim as renovações, as passagens para quem precisa fazer a passagem, ou tudo aquilo, né? Não só os espíritos, todas as situações, até aquelas situações incrustadas, que às vezes está incrustado dentro das gavetas, né? E precisam ser desgrudadas, né? Quando a gente fala da limpeza das gavetas, da transmutação, da luz violeta, não deixa de ser esse período, né? Momento de deixar ir embora, né? O momento de se desapegar daquilo que não faz mais sentido, né? Então precisa partir. Então, é um bom momento para fazer uma limpeza interna, né? Nas gavetas no interno, não só em relação à espiritualidade, aos espíritos, mas às situações, os pensamentos, as emoções, né? Para poder renovar. Então, a luz violeta pode ver que é uma fase que usa muito violeta, que é a espiritualidade também, a cor que representa a espiritualidade, né? E a violeta é transmutação, né? Então, para fazer outra coisa também que é muito usado são as abóboras, né? Elas são utilizadas para fazer as lanternas, para colocar do lado externo da casa, para afastar os maus espíritos, né? Aqueles que não são da família, que não são ancestrais, né? Às vezes os espíritos zombeteiros, enfim, é a tradição. E para quem tem o caldeirão, é muito bacana fazer o fogo, né, dentro do caldeirão, queimar pedidos. Eu vou ensinar a fazer um ritualzinho bem bacana para esse festival, porque os pedidos, todos os que são para renovação, tá?
para finalização e para começar, para iniciar. Então, para finalizar coisas que estão endurecidas e para iniciar novos projetos, novas coisas, novos sentimentos e novas sensações. Então, para o festival, para o ritual, né, deste festival, nós vamos precisar do quê? De um caldeirão, né, 100 ml de álcool, né, pode ser aquele álcool normal de limpeza, não precisa ser aquele mais forte, não. 7 pedidos em papelzinhos, tá? Vocês vão escrever 7 pedidos, entre eles os de renovação, aquilo que vocês precisam às vezes deixar, são às vezes vícios, coisas assim que incomodam e também coisas que vocês querem iniciar, né? São nesses papelzinhos que vocês vão colocar cada pedido, bem legível, de forma assim, legível não, mas de uma forma bem fácil de entender, porque o astral também às vezes se confunde. Então, quanto mais claro for o pedido, melhor, tá? E aí vai queimar tudo dentro do caldeirão. Depois que o que sobrar, o resíduo que sobrar dentro do caldeirão, vocês vão recolher e enterrar em um vaso, tá? Ou pode ser no jardim, imaginando o processo, né, de transmutação e a mudança que é necessária em relação a cada pedido, né? E é como se fosse a morte, a finalização de algumas situações, de algo, né? E renovação de outras que você quer que se concretize, né? E depois, esse vaso, quando passar esse período, você pode plantar alguma planta ou plantar alguma coisa em cima, que com certeza vai ter essa química da transformação, da renovação também.